Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui hoje sobre a conexão do rio com o Espírito Santo. Não irei falar a introdução, vou entrar direto em nenhum dos assuntos, são 8 assuntos. Então, a importância do rio nas Escrituras. Vamos entender então, de acordo com o seu testemunho, ou seu tamanho, um rio pode abastecer uma cidade, um estado, um país inteiro, até vários países. Pode se beneficiar de apenas um rio, como o rio Nilo ou o rio Amazônia, e tantos outros rios existem no mundo. O poder do Espírito Santo é suficiente para abastecer uma igreja de uma cidade e de um estado e de um país e de todo o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Vejamos então, a Bíblia está falando aqui para nós nesta manhã sobre a conexão de um rio e o Espírito Santo. Então vamos começar a entender que a Bíblia está falando de o rio Nilo, o rio Amazônia, que é um rio grande que ele pode sustentar um país, uma cidade, e a Bíblia está falando também sobre o Espírito Santo, que ele pode sustentar uma igreja, uma cidade, e ele pode então também sustentar o país ou o mundo inteiro. Por quê? Porque está falando sobre o Espírito Santo. A questão é que é uma comparação ou que fala sobre que o rio, ele corre e ele sustenta um país, uma cidade, várias cidades. Também o Espírito Santo ele pode sustentar a igreja, sustentar a cidade, sustentar também um país, e como ele é o poder de Deus, o Espírito Santo, ele é o Deus Espírito Santo, ele pode sustentar o mundo inteiro. A questão é que o mundo não quer o Espírito Santo, porque para o homem receber o Espírito Santo, é necessário que ele recebe Jesus primeiro. E os homens do nosso tempo, eles não querem Jesus. Por isso é que o mundo está penando, sofrendo. Por isso que agora, Deus já disse isso antes, repito, Deus vem falando com os homens, através da sua palavra, para que os homens vejam, para que os homens se arrependam, mas os homens não querem se arrepender. Então, por isso é que o mundo sofre, porque não tem Jesus. O mundo sofre porque não tem o Espírito Santo. Assim como os grandes rios sustentam cidades, sustentam país, o mundo, porque ele é grande, porque Deus fez ele grande. É o poder de Deus que fez o rio grande e que pode sustentar nações. A mesma coisa, o Espírito de Deus que veio para ficar no lugar de Jesus, para convencer o homem do seu pecado. Então o Espírito Santo é um rio que corre na vida dos homens que se arrependem e recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se o homem não recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o homem não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Ele é o Deus Espírito Santo. Então ele só entra na vida do homem se o homem crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e passar a viver o Evangelho. Então o Espírito Santo entra na vida do homem pecador e faz dele um homem que vai servir a Deus, entender o propósito de Deus, entender porque Jesus pagou o preço caro numa cruz, e ele vai então ter o Espírito Santo quando ele ouve o Evangelho de Jesus,
entende que ele é pecador e precisa arrepender para que Jesus o perdoa. Essa é a comparação de um grande rio, como o rio Nilo, como o rio Amazônia. Então eles são grandes, sustentam países. A mesma coisa, o Espírito Santo sustenta o mundo inteiro se o homem vir para Jesus. Entendeu? Que é uma comparação de um rio grande que sustenta o mundo. Também o Espírito Santo, ele sustenta o mundo inteiro se o mundo inteiro se arrepender do seu pecado. Amém? Meu abraço e até o próximo vídeo.